Olá, você que apoia a restauração da monarquia e seu canal Brasil Monarquista. E hoje no assunto do vídeo nós vamos compartilhar sobre por que o Brasil não vai para frente, por que o nosso país não consegue avançar. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu quero deixar indicado as minhas páginas no Twitter e no Instagram para quem quiser me seguir. Também a página da OMB, que é a Organização Monarquista do Brasil, e também as páginas da Confembras, a Confederação Monárquica do Brasil. Eles têm páginas no Twitter, no Instagram e canal no YouTube. Vale a pena a gente acompanhar o trabalho deles, ok? Então, vamos lá. Bom, para a gente entender, muitas pessoas dizem que o Brasil não vai para frente porque a população não sabe votar, que o povo tem que aprender a votar. Ah, o Brasil não vai para frente por causa dos maus políticos. O Brasil não vai para frente porque porque o nosso exército é omisso, que eles não intervêm no poder. Ou seja, diversas ideias as pessoas levantam para elas dizerem por que o Brasil não vai para frente, ok? Mas nós vamos entender. Primeiro, o povo tem que aprender a votar. Vamos falar sobre isso. Primeiro, o povo sabe votar. Todos sabem votar. A questão não é se o povo sabe ou não votar. A população sabe votar. O problema, aliás, não sei se eu posso dizer que é um problema, mas o que acontece? Uma pessoa que defende a ideologia de esquerda, será que ela sabe votar? Ela sabe. Só que a questão é que ela não vai votar num político de direita. Por ela ser de esquerda, ela vai escolher um político que represente as ideias dela. A mesma coisa quem é de direita, quem é conservador. Uma pessoa que é de direita, ela vai votar num candidato que seja de direita. Uma pessoa que é conservadora vai votar em alguém que represente as ideias do conservadorismo. Então, as pessoas sabem votar. A questão é que elas vão escolher o candidato que represente elas. A questão também dos políticos corruptos. Vamos pegar o exemplo da Dinamarca, que é o país menos corrupto do mundo, que inclusive é uma monarquia. Bom, o que eles têm? O que eles têm que o Brasil não tem? Simples, o poder moderador, que garante a estabilidade política, que garante que o país não vai avançar para a corrupção, né, que modera as instituições democráticas do país, os poderes políticos, impedindo avanço de corrupção. Né? E nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos poder moderador. Nós somos uma república. Ou seja, o problema do nosso país não são os políticos corruptos. Porque, com certeza, até no país menos corrupto do mundo, deve ter pessoas mal intencionadas lá. Mas o problema do nosso país não são necessariamente os políticos corruptos, mas é o que faz com que eles se mantenham no poder. Ou seja, há muita centralização de poder nos políticos, por exemplo, através do foro privilegiado que dá legalidade para os políticos cometerem corrupção. Há muita centralização de poder, ou seja, há muita burocracia. Então, o problema do nosso país é o que faz com que esses políticos se mantenham no poder. Ou seja, numa república, um político corrupto, ele dificilmente é preso. Dificilmente. Vamos falar a verdade, dificilmente ele é preso, mas se fosse numa monarquia, ele ia perder o mandato dele. Ele ia deixar de exercer sua função e possivelmente iria preso. Numa monarquia seria assim. Então, o problema do país não é os políticos corruptos, mas sim o que faz com que eles se mantenham no poder. Então, e outro problema do nosso país é que, vamos parar para pensar, o presidente Bolsonaro assumiu a presidência, está exercendo a sua função, implantando as suas ideias, as suas políticas de governo. Só que outro presidente, quando assumir depois dele, pode ser que não seja ele, pode ser que seja de outra ideologia. O que esse presidente vai fazer, esse sucessor? Ele vai pegar e ele vai desfazer todos os projetos do Bolsonaro e vai colocar as suas ideias, ele vai colocar os seus projetos. Ou seja, não há continuidade de projetos. Porque a monarquia brasileira, a nossa monarquia, ela zela pela estabilidade, pela unidade e pela continuidade. Ou seja, o herdeiro do trono, ele vai dar continuidade nos projetos do seu pai. Só que numa república, um presidente geralmente ele não vai dar continuidade nos projetos em que o presidente estava exercendo antes dele. Por isso que não há continuidade de projetos no nosso país e isso é um dos grandes motivos do nosso país não avançar. Ou seja, resumidamente, o problema do nosso país é a forma de governo e a Constituição, e o sistema de governo inclusive. O problema do nosso país é a república. Ou seja, república no Brasil não dá certo.
Não adianta aquela ideia de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, por mais que saibam que a república não dá certo, a gente vê de muitas pessoas dizendo: ah, mas monarquia dificilmente vai ser restaurada, a república, nós temos que consertar a república, nós temos que continuar apoiando, vamos consertar a república. Ou seja, 130 anos de atraso nós vivemos e ainda tem pessoas que dizem isso. Vamos consertar a república. Pessoal, não se conserta um país insistindo no erro. Não se conserta um país insistindo no mesmo erro de sempre. Para a gente consertar um país, nós temos que parar de insistir em algo que não dá certo, que no caso é a república presidencialista. O que tem que mudar no nosso país, para o nosso país avançar, é a forma de governo, o sistema de governo e a Constituição do nosso país. Enquanto a forma de governo continuar sendo república, o nosso país não vai avançar, tá? Então esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.